A morte é um tabu para muitas pessoas. Hoje vamos falar sobre a morte. A morte separa o espírito do corpo, que ambos formam o que nós chamamos de alma humana. Quando chega o momento da morte, da separação, sentimos normalmente muita tristeza, muito pesar pela perda desse ente querido, dessa pessoa que amamos. Algumas partidas são mais tristes, são mais intensas que outras, porque dificilmente nós estamos preparados para ver aquela pessoa partir. Então nós choramos muito, e é uma reação natural que nós herdamos de Deus, que é o nosso Criador. Essa sensibilidade pelo que nos passa, nós herdamos de Deus, é um sentimento divino, e que sabemos que, apesar de haver outras pessoas do outro lado que amamos também, e que um dia nós vamos ter que reencontrar. Sabemos disso, mas apesar disso, essa tristeza é natural pela perda daqueles que estão aqui e que nós amamos. A perda imediata, ela provoca muita dor, e somente no dia do reencontro com essas pessoas que faleceram, esses entes queridos que faleceram, somente nesse dia é quando nós vamos sentir que a dor e a tristeza que sentimos aqui, ela é muito pouco perto de toda a alegria que nós vamos sentir por reencontrarmos as pessoas e pelo conhecimento que nós vamos ter, o entendimento pleno de por que esse processo existe dessa forma. As Escrituras dizem que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Então, esse entendimento que Deus possui, nós teremos neste momento. E Deus nos dá o entendimento, o conhecimento, exatamente para nos proporcionar a paz que nós precisamos e o consolo que enxugará as nossas lágrimas, aquelas que derramamos aqui nessa terra por não termos um pleno conhecimento. Definitivamente a vida, ela não começa com o nosso nascimento, e nem a morte ela termina com a vida, porque antes de nascermos nessa terra, nós já tínhamos vida com o nosso Pai Celestial, e nós lá já aguardávamos ansiosos o momento em que tomaríamos um corpo físico e nasceríamos nessa terra. Nós fomos orientados lá, nós tivemos aulas, instruções, orientações, palestras, fomos orientados e instruídos sobre tudo o que está ocorrendo aqui nesta vida e ainda ocorreria nessa vida. Aprendemos sobre os riscos, aprendemos sobre nossos momentos de alegria e tristeza que teríamos, aprendemos sobre nossos momentos de depressão que muitos de nós teríamos, passaríamos, os medos, as inseguranças, os projetos que nos enchem muitas vezes de alegria, as decepções que passamos nessa vida, nossa procura por uma pessoa que seria um companheiro ou uma companheira para nós durante essa vida. Por isso nós nos aproximamos de pessoas como amigos, por exemplo, fazemos amigos, né? Nossos momentos de solidão que passamos aqui nesta terra, e esse relacionamento com esses amigos nos fazem então estar menos sozinhos, e tudo isso foi ensinado para nós, foi dito para nós que dessa forma seria. Por isso, às vezes nós conhecemos uma pessoa e sentimos uma química acontecendo, e vemos uma pessoa pela primeira vez e já sentimos o desejo de nos aproximarmos dela. Outras vezes nos damos tão bem com a pessoa como se nós já a conhecêssemos há muitos e muitos anos. Tudo isso aí são sentimentos que Deus nos deu para que nós pudéssemos sobreviver e construir essa vida que nós temos aqui nessa terra. Nós sabíamos sobre a fartura, aprendemos sobre a miséria humana, aprendemos sobre o coração caridoso e a maldade que há no coração de muitas pessoas. Aprendemos também sobre as muitas injustiças que haveria nessa terra e os justos que estariam em nosso caminho. Aprendemos, por exemplo, sobre as belezas que essa terra teria e também a sua destruição. Nós aprendemos
que haveriam coisas que nos proporcionariam momentos alegres e momentos tristes. Nós estávamos lá na construção dessa terra com Deus e nós ajudamos de uma forma ou de outra na construção dela, porque naquele momento, quando o plano estava sendo estabelecido e foi apresentado para nós, muitos de nós apoiamos e outros resolveram não apoiar este plano sobre o nosso progresso eterno. Alguns duvidaram, alguns não aceitaram e preferiram seguir outro caminho. Então nós aprendemos que um dia nós teríamos que voltar ao nosso lar original depois de termos vivido aqui nessa terra a nossa jornada, as nossas experiências, depois de concluir essa jornada terrena. E a morte, ela é a única porta que deveríamos abrir para retornar à presença de Deus um dia. E aprendemos que tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então esse tempo de nascer e tempo de morrer é concedido por Deus. Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já viveram na terra, nesta terra, já retornaram ao seu lar original. É uma jornada que todos vamos ter que fazer. Uma jornada que nos faz refletir sobre as coisas que fizemos aqui enquanto aqui vivíamos. O que decidimos, as escolhas que fizemos, os planos e os projetos que sonhamos, e alguns realizados e outros não. As pessoas que fizeram parte dessa jornada, as famílias que formamos ou abandonamos, os filhos que fomos e os filhos que tivemos, os pais que fomos ou os pais que também tivemos. Nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, aprendemos que teríamos relacionamentos aqui nessa terra. Nesse momento da morte, então concluímos que ela é essencial para sermos felizes, porque a felicidade que aqui acreditamos nessa terra, na verdade, ela não é um meio. A felicidade, ela existe no fim. E nós conhecemos tão pouco sobre ela. Às vezes pensamos que acreditamos e que conhecemos a felicidade, mas na verdade conhecemos muito pouco. O que nós vivemos aqui são momentos alegres. Isso nos dá uma ideia pequena, uma fração muito pequena do que seria a felicidade real. Porém, são apenas momentos que vêm e se vão. A felicidade, a verdadeira felicidade, ainda está por vir. E nós só a conheceremos lá no final. O salmista diz que é preciosa para Deus a morte de seus santos. Então, eu imagino que Deus espera por nossa morte, para poder rever-nos também um dia regressando à casa. Quando falamos que alguém deseja a morte de alguém, pensamos de uma forma errada, como humanos. E quando falamos que Deus deseja a nossa morte, não porque Ele deseja que nós não façamos as coisas, mas para que possamos voltar a casa, como alguém que nós amamos e que partiu, e nós ansiosos que essa pessoa regresse à nossa presença, né? Então eu imagino que os encontros que ocorrem do outro lado do véu, quando alguém morre aqui, para nascermos ali, nesse momento, enquanto nós estamos aqui chorando, do outro lado há muita alegria e inclusive festa. Aprendemos nesse plano que foi apresentado que aqui nessa terra nós poderíamos ter muitos momentos de solidão, e então quando não chega a hora, muitos de nós nos encontramos em noites tristes e muitas vezes momentos de solidão em dias longos e difíceis. Mas sabemos que pela sabedoria de Deus, após uma terrível tempestade, vem a calmaria. E mesmo com o peso que nos corresponde suportar aqui nessa terra, devemos acreditar que na adversidade aprendemos o valor do conhecimento. E que, como disse o famoso poeta inglês Shakespeare,
Doces são os frutos da adversidade. E mesmo o sapo feio e asqueroso possui uma preciosa joia em sua cabeça. Essa joia nós só vamos saber lá no final, apesar dessa coisa feia que muitas vezes passamos aqui nessa vida. Então devemos seguir nossa viagem, porque após nossa morte, nós continuaremos vivendo. E nossa próxima parada se chama paraíso, ou o mundo espiritual, que não é nada mais, nada menos que essa mesma terra que nós estamos vivendo aqui, só que em um outro estágio, em um outro nível, que nos separa deste momento em que estamos vivendo. E nesse novo estágio é quando nós descansaremos de todas as batalhas que nós travamos aqui nessa terra, física ou espiritual, enquanto esperamos o momento de encontrarmos definitivamente com Deus. E isso ocorrerá em nossa ressurreição, quando o corpo e o espírito voltarão a se reunir novamente. Após esse período, então seremos ressuscitados para encontrar com Ele. E se nossa partida ocorreu de uma forma trágica, por exemplo, um acidente automobilístico, então as leis que impediram que nosso corpo ferido, destroçado, permanecesse aqui nessa terra, sobrevivesse aqui, são as mesmas leis eternas que o Senhor aplica na época de nossa ressurreição, ou seja, ao nosso corpo será restituído, será devolvido à sua própria e perfeita forma. Então nosso corpo voltará a estar como em sua origem, perfeito. Deus nos criou, Ele tem o poder de restituir, de restaurar, de recuperar o nosso corpo à sua forma original, porque Ele é o autor de nossa criação. Os mesmos elementos que existem agora em nosso corpo ainda estarão ali, disponíveis, sob os cuidados dele, de Deus. Não estaremos sozinhos. Poderemos abraçar e ser abraçados por todos os nossos antepassados que foram antes de nós. E se os que faleceram ainda eram crianças e nós somos os pais, então nós teremos a oportunidade de criá-los, porque são nossos filhos. E isso não se perde com a morte, porque aqueles que falecem reencontram do outro lado o convívio agradável dos familiares que os esperam, aqueles que partiram antes deles. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, dá o like e compartilha para que outros possam ter este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.